Andréa Saad demonstrou um incômodo evidente depois da mais nova gafe de Lula em discurso. E não foi um erro qualquer, foi daqueles que deixam qualquer assessor de cabelo em pé. Mesmo com resposta pronta, ele conseguiu se enrolar. A irritação no estúdio era perceptível. Saad deixou claro. Em ano eleitoral, não existe espaço para amadorismo. Um deslize vira manchete, 2 viram crise, e o que tentaram fazer depois? Criar uma versão oficial para apagar o incêndio. Lula passou a dizer que a tal homenagem era exclusivamente para a mãe dele, que não tinha ligação com mais nada. Só que essa narrativa não resistiu nem alguns minutos. Malu Gaspar desmontou ao vivo. Disse, sem rodeios, que essa explicação não se sustenta, que ele tinha conhecimento do contexto completo. E o detalhe que pesa ainda mais. Aliados teriam admitido que a preocupação não é reconquistar evangélicos ou católicos conservadores. O foco é outro, os indecisos. Isso elevou a tensão no debate. O constrangimento ficou estampado no ar. Agora presta atenção. Lula falou sobre as críticas ao desfile da Acadêmicos de Niterói, a escola de samba que fez uma homenagem a ele no carnaval. Vamos ouvir. Porque, primeiro, eu não sou carnavalesco. Eu não fiz, o samba enredo. Eu não cuidei dos carros alegóricos. Eu apenas fui homenageado numa música maravilhosa, que foi uma pena que a minha mãe já tivesse morrido e não visse a música. A música, na verdade, é uma homenagem à minha mãe. É a saga dela de trazer vídeo para São Paulo. Eu, sinceramente, acho que a escola fez uma coisa extraordinariamente. Não cabia ao presidente dar palpite nos carros alegóricos. Só cabia o presidente da República aceitar ou não, se ele queria ser homenageado. E eu aceitei. E sou muito grato à escola. Otávio. Acho que não caberia outro tipo de resposta, né? O que ele vai falar? Essa é a desculpa ali de dizer que não tem nada a ver com a homenagem e fica por parte dos críticos que tem razão quando diz que quando você vai na avenida você acaba avalizando o discurso, mesmo que você não se meta ali, não se intrometa no discurso. Então, o círculo dele, acredito, o círculo ali estava tão preocupado com propaganda antecipada que não esqueceu da ala dos latas. Agora, vocês acham que vale essa... Quando a gente fala do Supremo, a gente fala tão descolados da realidade, não tem um termômetro, não tem o termômetro do taxista da ministra Carmen Lúcia. Roberval, por aí que é Roberval. Roberval o nome? Roberval, é. Um beijo pro Roberval. É integrante do Supremo, me falaram. Vocês acham que isso vale, Ana, para o governo, para setores do governo, ali para o presidente? O Roberval, o taxista da Carmen Lúcia. Tá faltando Roberval lá no palácio? Olha, pô, não faz isso, presidente. É interessante isso, né? Porque passa governo, muda governo, entra outro, e existe sempre essa mesma situação em que muitas vezes o presidente está blindado de críticas, quer dizer, ele só ouve elogios. Isso acontece com todos os presidentes. Tem sempre alguém que vai trazer ali a má notícia, cabe ao presidente ouvir ou não. Na sexta, eu ainda conversava com um desses bombeiros que estava atuando ali para ajudar a baixar a temperatura, especialmente com esses grupos religiosos, né, católicos, também evangélicos, e o que eu ouvia era isso: a gente precisa convencer as pessoas que Lula está preocupado com o andar de cima e o andar de baixo da pirâmide. Essa questão de conservadores e religiosos não cabe ao presidente pensar. Agora, o presidente precisa saber que as políticas dele, as falas ou do próprio campo político tiram voto ou dão voto a ele. Então, ele tem que se preocupar, assim, com esses grupos específicos. Há uma desconfiança de grupos religiosos, especialmente os grupos evangélicos, com o pensamento progressista do entorno do presidente, ou pelo menos da esquerda e do PT. Injusto ou não, porque Lula realmente fez uma série de medidas para ajudar os evangélicos ao longo do tempo, mas isso tira voto, especialmente depois que Jair Bolsonaro e seu governo conseguiram explorar tão bem a proximidade com os grupos evangélicos. Então não dá para Lula achar, não sou carnavalesco e não tenho nada a ver com esse samba enredo. Entendo que ele veja como uma homenagem à mãe dele ou a ele, não dava para deixar para o ano que vem, talvez a escola não tivesse mesmo no grupo, no principal grupo do Carnaval do Rio, mas atrapalha um processo eleitoral. O PT e a campanha de Lula vão ter que enfrentar daqui para frente problemas no TSE, um TSE que ninguém sabe exatamente para onde vai, com a nova composição que vai ter esse ano, e também agora vai ter problema com esses grupos para buscar votos e convencer que Lula não tem preconceito, a sua campanha, o seu futuro governo não terá preconceito com grupos religiosos. Você, Evaldo? Olha, Andréa, contenção de danos. Acho que essa entrevista, essa fala do presidente Lula a respeito do tema é contenção de danos, tentando minimizar o estrago que foi feito, né? Ele podia impedir a escola de desfilar se lá atrás ele tivesse ali discutido mais com a sua equipe. Olha, vamos deixar esse desfile para outra hora? Seria o melhor caminho, ano que não fosse eleitoral. Não, ele se entusiasmou, gostou da ideia, a Janja queria desfilar, ponto, né? Agora deu essa entrevista, ele tratou do tema, quer dizer, foi questionado, ele tratou do tema para fazer uma contenção de danos. O que o pessoal da equipe está falando aqui, ó, Lula,
faça mais a próxima viagem para Washington, que essa é muito importante até para a nossa eleição aqui, que são aliados de Lula falando, e depois, esquece viagem internacional, se dedica mais à questão nacional, à questão de viajar dentro do país e mais na questão eleitoral, e procura minimizar esses estragos com ações diretas. Não adianta ficar falando, falar não vai adiantar nada. Tem que procurar agir, acionar ali os seus contatos no mundo evangélico, e mesmo porque eles acham que neste segmento eleitorado ele pode melhorar um pouco, mas não vai mudar muito. Não mudou durante a eleição passada, nessa também não vai acontecer. Como eu já disse aqui, eles estão preocupados com o impacto destes erros do governo no eleitorado independente. É aí que está a preocupação da equipe que já está montando a campanha da reeleição. André? Alguém quer falar mais desse assunto? Só uma observação. Acho que sim, deu para ver na cara do presidente que ele estava evidentemente constrangido de ter que responder essa questão e, embora certamente ele tenha sido instruído a responder, ele ainda se atrapalhou ali, né? Assim, essa coisa ele começa a falar, não, eu não tive nada a ver com isso e tal. E não, mas até porque foi para minha mãe. Certamente essa segunda parte alguém falou para ele, você vai dizer que a homenagem não foi a você, foi a sua mãe. Agora, dizer que não teve nada a ver não foi bem assim, né? O presidente foi lá, beijou a bandeira, o governo indicou pessoas para participarem do desfile, para ser o Lula, para ser os personagens envolvidos ali. O Ministério da Cultura chamou pessoas para compor ali as alas, encheu as alas com integrantes, e a própria primeira-dama Janja queria desfilar, não desfilou, que depois foi aconselhada a não fazê-lo. Então, não tenho nada a ver com isso, não é bem assim. E ele mesmo diz, poderia ter aceitado ou não, aceitei. Então, agora já é tarde, vamos lidar com o estrago. Agora, eu não sei, essa coisa que o Valdo falou, se vai mudar pouco para os evangélicos e tal. Pode ser, mas ele também entregar isso e dar de barato no início de 2026, que não há nada a fazer a respeito dos evangélicos, eu acho que é um pouco arriscado demais. Eu ouvi uma avaliação de uma pessoa que conhece muito o governo e que me fez pensar bastante, que é o seguinte: não adianta ter feito todo um processo de governar ali by the book, sem você dar muito a margem para explorarem seus erros, até porque nos últimos 2 anos o governo estava mais à vontade, mais preocupado em explorar os erros da oposição, 8 de janeiro, tudo que vinha acontecendo, tentando agora investigação de emenda parlamentar, tentando pegar carona nesses temas todos, e chegar no ano de eleição, no ano que você está em campo, você vai disputar a Copa do Mundo e começar a atravessar a rua para escorregar na casca de banana. Porque não adianta nada você ter feito isso nos últimos 2 anos. Você ter conseguido trabalhar na contenção de danos. Aquela coisa do 0 a 0, não fizeram nenhum gol, mas também não tomaram. Não tomou. O governo, se você olhar, qual que foi? Toda vez que o governo perde, já falei isso aqui, é porque ele cometeu algum erro. Mas como os erros do lado de lá foram maiores, eles conseguiram zerar o jogo. Então, tá valendo. Tudo que a gente viu até aqui foi um amistoso para o ano da Copa, tanto da oposição quanto do governo Lula. Então, não adianta. Várias pessoas me disseram, não, porque a primeira-dama, ela, no último ano, ela ficou mais low profile, tal, isso que você está falando aqui da desfila. Se tiver erro do presidente, da primeira-dama, de ministro, quem for, neste ano, vale 5. Da mesma forma que tiver erro da Michelle Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, neste ano, vale 5. Nesse caso, vai evidentemente vai ser explorado na campanha. As famílias em conserva, a lata de conserva. Isso vai entrar em toda a campanha, em todos os vídeos. E me parece que o governo ele vai ter um trabalho que talvez ele não quisesse ter nesse momento, que é de ter que recompilar, por exemplo, todos os atos tomados ao longo desse período, desse mandato, que tiveram alguma proeminência ou favorecimento ou respeito a tudo que diz respeito aos valores dos evangélicos. E fazer de novo um compilado para colocar isso, para enfrentar essa gafe, digamos assim, que foi um desfile que acaba sendo um desfile que soa muito crítico e que não dá para desatrelar. Mas eu tenho uma pergunta, vocês que entendem mais de carnaval. Eu cheguei agora aqui no Rio de Janeiro, apesar de ter entregue as crianças carioca. Não tem bloquinho no Rio de Janeiro, você respeita o bloco do Rio. Mas eles não foram ao ensaio? Como é que é o ensaio? Não tem. Lá no ensaio não tem as fantasias eles não tinham prontas ali. Tudo bem, mas eu sabia que você sabia O samba tem o jingle do Lula, não é assim uma coisa aleatória. Estou perguntando da ala, estou falando da ala das latinhas. Não sabia assim? Não tem. Não, olha só. Você perguntou do ensaio. No ensaio técnico, que nos ensaios da quadra, não. Você vai, toca o samba, etc. Mas esse que eles foram, não se sabia da ala. Qual que eles foram? Eu vi nas redes sociais a foto dos ministros, da primeira-dama. Ninguém sabia da ala, essa é a minha dúvida. Não, aí você tem a sinopse, né, a descrição, etc, etc. Ali eu tenho ideia que não é tão detalhado, mas tem. Agora, você conversa, né? Você faz uma sondagem. Né? O Ministério do Vai-M faz uma missão precursora, tanto que tinha telões com imagens de Bolsonaro. E esses telões não foram para a avenida. É isso que eu digo, eles estavam muito focados em propaganda política, em evitar a propaganda política. Então, não sei se passou... O Ministério falhou. O Ministério do Vai da M. Do Vai da M. Deu certo. Mas a sinopse, a sinopse do enredo é muito tosca. Parece propaganda eleitoral de baixo nível. Assim, é muito fulano, nós, quantos segmentos que não gostam das medidas populares do presidente. Mas isso que é na sinopse? Na sinopse. Eu confesso que eu não li. Isso devia ter chamado a atenção de alguém. Tem o desenho da ala na sinopse, que seria a fantasia. Você começa a fazer a fantasia bem antes. O foco era 100% campanha. O que como descaracterizar campanha política. Rolou uma soberba aí, né? Vamos combinar que rolou uma soberba, de achar que nada ia acontecer. Valdo, para fechar. Valdo quer falar. Não, na verdade, lá no início, era tudo oba-oba, né? O Lula recebeu a escola de samba no Palácio Planalto, sorridente, gostou muito da ideia. A Janja embarcou, a Aniele também, nessa homenagem.
o governo começa a refletir mais sobre esse tema quando o caso vai para o TSE. Quando vai para o TSE, é que eles começam, opa, ministro não pode desfilar, olha, a Janja era melhor não desfilar, mas ela é a primeira-dama, não tem como proibi-la, na última hora proibiram, né? Então é o seguinte, Lula, não vá, deixa para lá, deixa para outra hora, não comparece. Aí quando o TSE toma aquela decisão, aí com o alerta vermelho acendeu. Vocês perceberam o clima? Até Andréa Sadi reconheceu que Lula vem acumulando erro sobre erro. E em ano de eleição, cada falha tem efeito multiplicado. Não é exagero, é matemática política. E aquela justificativa da homenagem pessoal? Caiu por terra. Malu Gaspar foi direta. Essa versão não convence. Lula sabia do enredo, sabia do conteúdo, sabia do simbolismo envolvido. Nos bastidores, integrantes da própria base teriam admitido que a prioridade era evitar algo escancaradamente eleitoral. Mas ignoraram completamente o impacto simbólico do que estava sendo apresentado. O resultado? Uma crise desnecessária. Segundo relatos, a estratégia não passa por dialogar com o público religioso mais conservador. A aposta seria capturar quem ainda está indeciso. Isso, para muitos, soa como desprezo por um segmento enorme do eleitorado. E teve mais. Houve quem reconhecesse excesso de confiança. Acreditaram que não daria em nada. Lula recebeu a escola no Palácio, sorriu, apoiou a iniciativa. Só perceberam o tamanho do problema quando o caso foi parar no TSE. Agora o estrago está feito. O episódio já virou munição política e deve aparecer repetidamente nas próximas campanhas. Foi um erro estratégico que pode custar caro. E eu quero saber de você. Essa sequência de falhas afasta de vez o eleitorado evangélico ou ainda tem espaço para recuperação? Até o próximo vídeo e que Deus nos proteja.